Marcos 4, 35 assim. Amém? Você pode se colocar de pé junto comigo para a gente ler esse texto? Logo depois a gente vai estar orando. E que você possa estar intercedendo por nós também. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te pedir por um instante que você feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é santa. E cada um de nós necessitamos ouvir a Tua voz essa noite. Então, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, traz uma palavra viva, uma palavra rema aos nossos corações. Fala conosco de uma forma maravilhosa. Repreende todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que não foi o Senhor que implantou, tudo aquilo que tenta matar ou vai destruir. E que o Senhor possa agora, meu Deus, trazer uma paz, a paz de Cristo sobre as nossas vidas. Nós descansamos em Ti, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Esse texto, irmãos, ele é bastante conhecido. Todos vocês já devem ter ouvido mensagens desse texto. E lendo um pouco antes, eu vejo que Jesus ele passou um dia todo ensinando a multidão. Ele estava ali ensinando a multidão através de parábolas. Mas no findar do dia, já ao anoitecer, ou já anoitecendo, ou já durante a noite, Jesus pega os discípulos, ele estava saindo do barco, e ele faz um convite para os discípulos. Ele pede para os discípulos levarem ele para a outra margem, para o outro lado do lago. Os discípulos entram num barco com Jesus e eles começam a fazer aquela travessia. Eu penso que a princípio, eu quero supor que aquela noite, a princípio ela era uma noite em que você poderia ver a lua, você poderia ver as estrelas. Estava tudo muito tranquilo durante aquela travessia, porque eu penso que ninguém ousaria atravessar o mar tendo a certeza de que mais à frente, com um pequeno barco de apenas 8 metros, poderia enfrentar uma tempestade. E no decorrer do caminho, enquanto eles estão atravessando, o céu vai ficando enegrecido, as estrelas vão desaparecendo, você já procura a lua e não consegue enxergar mais. Jesus, a Bíblia diz que ele está tão cansado que ele pegou um travesseiro e foi para a polpa do barco, para o fundo do barco. Ele começou a dormir, a descansar ali. E de repente começa a chover, começa a soprar um vento forte. E talvez isso esteja acontecendo com a sua vida hoje. Talvez durante muito tempo na sua caminhada cristã, você tenha estado ao lado de Jesus, aprendendo aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Você estava numa noite muito linda, com o céu cheio de estrelas, você estava conseguindo ver a lua. Você estava nessa travessia com Jesus, em direção à missão. Mas no passar do tempo, de repente o céu foi ficando escuro. A lua desapareceu, as estrelas já não estavam lá, né? O céu ficou negro, começa a soprar o vento forte, começa a vir uma tempestade forte. E agora Jesus está no fundo do barco dormindo e você está enfrentando uma tempestade. O que eu quero te dizer, meu irmão, aqui, a primeira coisa que eu quero pontuar é que tempestade, irmãos, nas nossas vidas são inevitáveis. Todos nós iremos enfrentar tempestades.
elas podem aparecer de uma hora para outra. De repente você está num céu estrelado, enxergando a lua, admirando a lua, mas por um pouco de tempo aparece uma tempestade, tudo fica escuro, você já não consegue ver as estrelas, você já não consegue mais admirar a lua. Agora você está enfrentando uma chuva forte, um céu enegrecido, você agora está enfrentando uma tempestade. E eu quero te dizer que nessa travessia que nós temos de fazer, tempestades são inevitáveis. Todos nós iremos enfrentar tempestades. Todos nós. Todos nós iremos enfrentar crises, todos nós iremos enfrentar doença. Muitos de nós iremos enfrentar desemprego e falta de dinheiro. Muitos de nós iremos enfrentar problema com os filhos. Tempestades são inevitáveis. É inevitável que haja tempestade no decorrer de um casamento de 10, 20, 30 anos. Vai haver uma noite de tempestade. É inevitável. Tempestade é inevitável. Então todos nós, mesmo que Jesus esteja no barco, iremos enfrentar tempestade. Não foi a ausência de Jesus no barco que trouxe a tempestade. Jesus estava ali, mas mesmo assim, no decorrer, na passagem de um lado para o outro, veio uma tempestade. Ninguém sabia que iria aparecer tempestade naquela noite. Eu penso que apenas Jesus sabia. Porque se os discípulos soubessem, ele ia falar: mestre, deixamos para viajar um pouquinho mais tarde, vai ter uma tempestade ali na frente. Porque ninguém quer enfrentar a tempestade, mas nós iremos enfrentar a tempestade. Nós iremos enfrentar crise, irmãos. Nós iremos enfrentar doenças. Nós iremos enfrentar a falta de dinheiro, desemprego. Nós iremos enfrentar a perseguição. Nós iremos enfrentar o desânimo. Tempestades são inevitáveis. Se você estiver vivendo uma noite de tempestade, eu quero te dizer o seguinte, que a tempestade ela é inevitável. Pedro diz que as mesmas coisas acontecem entre nossos irmãos do mundo. Tempestade, meu irmão, não é exclusividade sua. Tem pessoas que enfrentaram tempestades pior do que a que você estava enfrentando. E tem tempestades que parece que vão destruir, vão acabar com você. Não é porque Jesus está longe de você. Às vezes você vai enfrentar a tempestade mesmo estando junto a Jesus. Você está me ouvindo? Às vezes você vai passar a noite sem dormir, cuidando do seu filho pequenininho que está com febre. E toda hora você vai pegar o termômetro. Pode estar ferindo a febre. Às vezes você vai botar a cabeça no travesseiro e você vai ficar preocupado com a dívida que você tem para pagar no outro dia, porque o dinheiro não está na conta. Às vezes você não vai dormir direito, porque aquele emprego que você tanto buscava ainda não apareceu. Irmãos, isso não é a ausência de Jesus. São as tempestades da vida que nós enfrentamos nessa passagem para o outro lado. Então, irmão, eu quero dizer para você bem forte aqui hoje, que tempestades são inevitáveis. Você não vem para a igreja para estar longe da tempestade. Você vem para a igreja para chegar do outro lado. E essa tempestade que você enfrenta não é o final da sua história. Então, tempestades são inevitáveis. Mas para que é que serve, irmãos? Para que é que servem as tempestades? Porque Deus permite que nós enfrentemos tempestades. Porque Ele podia olhar para você e dizer assim: cara, sabe como os pais querem pegar os filhos pequenininhos e falam assim, eles falam assim: olha, se eu pudesse, eu ficava doente no lugar dele. Quantas vezes a minha filha esteve com febre e eu falava: meu Deus, eu preferia que fosse eu. Irmãos, Deus não trabalha assim. Deus permite que você passe por tempestades. Mas para que é que servem as tempestades nas nossas vidas? Por que Deus permite essas tempestades? Porque Deus permite que nós passemos por dificuldades. Porque Deus permite que nós passemos por dias maus, mesmo sendo fiel, mesmo estando com Ele no barco. Por que Deus permite isso? Porque a gente enfrenta dias difíceis. Porque Jesus, estando num barco, quando falou para os discípulos: olha, vai ter uma tempestade mais na frente, vamos esperar um pouquinho aqui, para que vocês não enfrentem dificuldades. Amanhã a gente viaja. Porque Deus permite que nós enfrentemos tempestades. E eu gostaria de ler com você o versículo 38. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa
que morramos? O interessante é que Jesus estava ali. Mas por que Jesus permite que nós enfrentemos tempestades? A primeira coisa que eu quero pontuar para você é que Deus permite que nós enfrentemos tempestade para saber que direção nós iremos tomar quando a tempestade vier. Porque é no meio da tempestade que você tem que tomar a decisão certa, correr para o lado certo, correr na direção certa. Eu lembro que Elias desafiou os profetas de Baal. E ele falou: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Eu não vou entrar, não vou narrar a história toda. E eles cortaram 2 novilhos. E os profetas de Baal, Elias desafiou eles dizendo assim: olha, como vocês são mais do que eu, vocês vão começar a clamar primeiro. E diz que eles clamaram a manhã toda até meio-dia. E aí quando deu meio-dia que Baal não respondia com fogo, Elias começou então a zombar deles. Elias fala assim: olha, talvez Baal, sendo Deus, esteja ocupado. Talvez ele esteja resolvendo alguma outra coisa, clame mais alto. Só que não vinha resposta, porque Baal não existe. Baal não é Deus. Os profetas de Baal nunca teriam uma resposta. Mas Elias depois, ele pega o altar caído, ele restaura o altar das tribos de Israel, pega as 12 pedras, ele põe o novilho ali, lança água sobre o novilho. E Elias eleva a sua voz a Deus e pede a Deus para responder. E fala: Deus, mostra para a nação de Israel que tu és Deus. E quando ele invoca a Deus, Deus responde com fogo. Irmãos, o seu Deus não é Baal que não responde. O seu Deus é o Deus que responde se você for capaz de restaurar o altar e correr na direção dele. Ele é capaz de responder com fogo para que todo mundo veja que ele ainda escuta o clamor de um servo fiel. Por que é que nós enfrentamos tempestade? Para saber em que direção vamos tomar. Porque se os discípulos ficassem pegando o balde, tirando água, pegando o balde, tirando água, pegando o balde, tirando água, eles iriam lutar a noite toda, meu irmão, e o barco ia afundar. Você sabe por que Deus permite que a tempestade venha? Para mostrar que você não é capaz de vencer sozinho, com as suas forças, as tempestades que vocês vão enfrentar. Você tem de correr em direção a Deus e despertar Jesus, mostrando que você depende dele. Porque se você não clamar a ele, irmão, no meio da tempestade, se você não correr na direção... Olha o que eu estou falando para você, que é sério. Se você não correr para Jesus, enquanto estiver enfrentando tempestade, ele diz: mestre, não te importa que morramos. Se você não correr para Jesus no meio da tempestade, você pode morrer, mesmo estando com Jesus no barco. Então por que é que vem tempestades na nossa vida? Para que no meio da tempestade nós corramos para Jesus e despertemos ele para nos socorrer. Então a tempestade vem para nos mostrar, que direção nós devemos tomar, que direção iremos tomar. Olha para você. Você deve estar enfrentando a tempestade terrível hoje. A minha pergunta para você é: você está lutando por suas forças? Está tentando tirar água do barco com um balde? Ou você já correu para despertar Jesus que está no barco com você e dizer: Senhor, eu não dou conta dessa tempestade sozinho. Acorda, Senhor, senão eu vou morrer. Eu quero te convidar nessa noite a correr em direção de Jesus e despertá-lo para que ele possa te socorrer no meio da tempestade. Porque tempestades são inevitáveis. O segundo ponto é: por que Deus permite que nós enfrentemos tempestades? Deus permite que nós enfrentemos tempestades, irmãos. Presta atenção, versículo 40, irmão amado. E o versículo 40 diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Deus permite que nós enfrentemos tempestade para provar a nossa fé. A falta de fé é a presença de Deus. Os discípulos ficaram apavorados. E quando eles correm para Jesus e dizem: mestre, nos socorre, e Jesus levanta, Jesus desperta, Jesus vira para eles e pergunta assim: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo dessa tempestade? Vocês ainda não têm fé? Porque a falta de fé, irmão, gera medo. Então nós enfrentamos tempestades para que Deus prove a nossa fé.
Irmão, você não pode apenas dizer que crê, você tem de provar que acredita. E sabe quando é que a nossa fé é provada? Quando nós enfrentamos tempestades. A tempestade não vem para nos matar, ela vem para nos ensinar. Vocês estão me ouvindo? Amém? Então Deus permite que enfrentemos tempestade para provar a nossa fé. Aí Jesus faz duas perguntas. Por que vocês estão com tanto medo? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje que está enfrentando a tempestade. Por que você está com tanto medo dessa tempestade? Porque você está achando que isso vai acabar com você? Porque você acha que esse negócio não tem solução? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que Deus não nos deixa ser provado além do que a gente possa suportar. E juntamente com a provação, Ele também dá o escape. Deus não vai te deixar ser provado além do que você possa suportar. Se você está passando uma grande provação, é porque Deus confia que você tem forças para superar essa tempestade. Deus não é injusto, irmão. Juntamente com a provação, Deus também dá o escape. Você sabe quem é seu escape? Seu escape é correr na direção de Jesus. Seu escape é o nome de Jesus. Então a primeira pergunta de Jesus é: por que vocês estão com tanto medo? E a segunda pergunta é: vocês ainda não têm fé? O que Jesus está falando: não tenha medo, tenha fé. Então eu vou repetir para você, olha a receita de Jesus. Não tenha medo da tempestade, tenha fé em Deus. Terceiro ponto: por que Jesus permite que nós enfrentemos tempestade? Marcos 4:39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Você sabe por que Jesus permite que a gente enfrente tempestade? Para mostrar que Ele é Deus. Se você nunca passar por tempestade, nunca clamar a Deus, nunca tiver fé, você nunca vai provar que Jesus é Deus. Você vai ver de experiência dos outros. Então eu vou te falar uma coisa: se a tempestade vier, não tenha medo, não desespere, tenha fé. Deus vai mostrar, não apenas nas canções que a gente canta. A gente canta aqui, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não, Deus vai mostrar para você que Ele é Deus quando Ele acalmar a sua tempestade. Quando você correr na direção certa, quando você buscar a direção certa, quando você colocar, não apenas a canção, mas quando você começar a colocar a sua fé em ação. Como é que você coloca a sua fé em ação, irmãos? Você coloca a sua fé em ação buscando a solução em Deus. Eu estou falando para você aqui: tempestades virão, mas elas não vêm para te matar. Elas vêm para Deus mostrar que é Deus. Por que Deus permite tempestade, irmãos? Versículo 41. A Bíblia diz assim: eles estavam apavorados. Irmãos, olha, eles estavam apavorados, mas agora já não era mais com medo da tempestade. Agora o pavor tomou conta deles de outra forma. Sabe por que eles estavam apavorados? Porque quando aquela tempestade se levantou, quando eles acharam que ia morrer, quando eles despertaram Jesus, quando Jesus se levantou e acalmou a tempestade, e Jesus falou com quem não tem ouvido, e Jesus mandou se aquietar com quem não tinha ouvido. Quando Jesus fala para o vento e para o mar: aquieta-te, acalma-te, e o mar e o vento obedecem. Irmãos, agora já não estão mais apavorados com a tempestade, já estão apavorados com o poder de Deus. E agora o pavor já não é mais um pavor de temor pelo que a tempestade pode fazer. Agora é um pavor por enxergar o poder de Deus. Meu irmão, que Deus faça um milagre tão grande em sua vida que você fica apavorado ao ver o poder de Deus agindo em sua casa.
E eles ficaram apavorados. Aí quer que gera o pavor? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O pavor gerou uma pergunta. Quando Jesus se levanta do barco e Jesus olha para a tempestade que aqueles homens não tinham esperança de vencer, e Jesus dá uma ordem para o vento: acalma-te e aquieta-te, e o vento acalma e aquieta-se. Ei, eles ficam apavorados e um olha para o outro e pergunta assim: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de, igreja, de dizer que ele não mudou, ele continua o mesmo. Eu gostaria de falar para você que esse Jesus ainda acalma tempestades. Ele ainda acalma tempestades. Eu quero profetizar sobre a sua vida que essa tempestade não veio para te matar. Ela veio para te fazer ficar apavorado com o poder de Deus. Tempestades são inevitáveis. Mas se você conseguir despertar a Deus, você vai ver o grande milagre de um Jesus que tem poder para acalmar o vento e aquietar o mar. Vocês estão me ouvindo? E a pergunta é: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? E eu gostaria de responder para você com alguns dos textos da Bíblia. Quem é este homem? Cada evangelho vai demonstrar Jesus. Os 4 evangelhos, cada um dos evangelhos apontar para uma característica de Jesus. E em Marcos capítulo 1, versículo 1, Marcos vai dizer, Marcos 1, versículo 1: no princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você sabe quem é ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus. Quem é esse homem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. João vai dizer: quem é este homem? E no versículo 1 do capítulo 1 de João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é este homem? Ele é o verbo que é Deus. Se você for perguntar para Isaías, quem é este homem? Isaías vai dizer: ele é o Emanuel, o Deus conosco. Se você for perguntar para Davi, quem é este homem? Davi vai dizer: ele é o Senhor dos exércitos que me capacita a derrubar Golias. Quem é este homem? Quem é este homem que nos faz suportar e vencer batalhas? E aí, se você for pegar um crente destruído e acusado pelo diabo, eu quero apontar para Pedro no capítulo 21, quando Pedro está lá destruído, acusado pelo diabo. Eu quero te dizer, se você fosse perguntar para Pedro, ele ia dizer: ele é o Jesus do capítulo 21 de João, que restaurou a minha fé. Jesus é um restaurador de fé, irmãos. Quem é este homem? Se você for perguntar para Paulo, um fariseu perseguidor da igreja, ele vai dizer: ele é Jesus, aquele que tem graça para salvar a minha vida. Quando ele diz no capítulo 12 de 2 Coríntios: a tua graça ou a minha graça te basta. Jesus é aquele que tem graça para a sua vida, irmão. Se você for para o escritor de Hebreus e perguntar quem é este homem, ele vai dizer: ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que está sentado à destra de Deus para interceder por você. Quem é este homem? Mas se você correr para João Batista está batizando o povo judeu, e de repente ele vê Jesus passando ao longe. E quando ele vê Jesus, ele aponta o dedo em João capítulo 1, versículo 29, vai dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você consegue entender isso? Então eu quero dizer para você, meu irmão, que se Jesus estiver no barco, não quer dizer que não vai acontecer tempestade. Vocês estão me ouvindo? Amém? A presença de Jesus não impede a tempestade de vir, mas a presença de Jesus impede que a tempestade afunde o seu barco. O que eu estou dizendo para você é que se Jesus estiver no barco, o barco não afunda, irmão. Amém? Se Jesus estiver no barco, irmão, o barco não afunda. Mas alguém vai falar algo tremendo sobre Jesus. Mateus capítulo 3 e Marcos capítulo 9.
no batismo e no Monte da Transfiguração, o Pai vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Se você perguntar para Jesus a respeito dele mesmo, ele vai dizer: Senhor, quem é o Senhor? Ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Agora, para a igreja, para você hoje, quem é Jesus? Eu quero dizer que para mim e para você, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que Jesus se importa contigo. Jesus se importa contigo. Não vai deixar de existir tempestades. Jesus vai permitir que você passe por tempestades. Por quê? Porque é no meio da tempestade que Ele vai ver que direção você toma. Porque é no meio da tempestade que Ele vai se levantar para que você possa glorificar o nome dEle. Porque é no meio da tempestade que Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Então não reclame das tempestades. Espere em Deus em meio à tempestade, porque você ainda o louvará, como diz o salmista. Espere em Deus. Espere. Então o que eu quero dizer para você hoje, nessa palavra bem curtinha, é que tempestade virá, mas se você agir da forma correta, você vai chegar do outro lado. Porque Jesus chamou os discípulos para entrarem no barco e chegar do outro lado. Eu não sei se você já conhece a história. No capítulo 4, Jesus está chamando os discípulos para ir para o outro lado. Do outro lado tinha uma missão. Irmão, Jesus sempre convida a igreja para ir em busca de pessoas, em busca de almas. Irmão, quando você entra no barco de Jesus, você vai enfrentar tempestades. Mas quando eles chegam do outro lado, tem um gadareno, Gerazeno, um homem que tem uma multidão de demônios. E é interessante que quando Jesus pisa naquele território, aquele homem vem correndo em direção a ele, e ninguém tinha falado o nome de Jesus para ele. Ele abre a boca e pergunta assim: o que é que você veio fazer aqui, Jesus Nazareno? Jesus enfrentou uma tempestade para salvar um homem que as pessoas não davam nada. Irmão, talvez você não saiba, mas aqui entra a nossa história. Jesus saiu do céu, Filipenses capítulo 2, esvaziou-se da sua forma, olha para mim, se esvaziou da sua forma glorificada, carregou uma cruz, enfrentou uma tempestade, foi até o madeiro, morreu e ressuscitou. Sabe para quê? Ele enfrentou essa tempestade porque Ele ama você, Ele quer mudar a história da sua vida. Ele enfrentou essa tempestade porque Ele tem uma missão para você. Jesus libertou aquele homem, e aquele homem pede para Jesus para ir com ele. Jesus dá uma ordem para ele: você não pode vir comigo agora, mas vai lá e mostra-te com os teus, e fala quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. E a Bíblia diz que aquele homem saiu e foi pregar em Decápolis. Decápolis quer dizer 10, nas 10 cidades, para falar o que Jesus foi capaz de fazer por ele. Irmãos, você sabe por que Jesus enfrentou uma tempestade? Jesus enfrentou uma tempestade para fazer de você um missionário, para fazer de você um anunciador das coisas que Jesus fez por você. E eu tenho certeza, irmão, que Ele enfrentaria tudo de novo para poder te fazer enxergar, e talvez ficar apavorado perguntando: quem é este homem? Quando você dobrar o seu joelho hoje à noite para orar, quando você for se queixar de Deus a respeito da sua tempestade, volte para o texto de Marcos capítulo 4 e fala: Senhor, eu sei que Tu és o Deus que acalma a tempestade. Entregue sua tempestade na mão de Jesus, e depois volte aqui para glorificar o nome dEle, porque eu conheço um Deus que acalma a tempestade. Eu quero te convidar a ficar de pé.
botar a mão no seu coração. E olhar para as tempestades que você tem enfrentado na sua vida. Eu gostaria de te convidar a, se possível, dizer para Jesus: Jesus, eu não tenho capacidade de vencer essa tempestade sozinho. Mas desperta, Senhor, e vem me ajudar. Desperta, Senhor. São crises, é o desemprego, são as doenças, Deus. Eu não tenho capacidade. É o desânimo, Deus, nos abençoe. Eu quero correr na tua direção. Desperta, Senhor, porque eu quero chegar do outro lado. Pai, eu quero colocar a tua igreja em tuas mãos nessa hora. Que isso possa renovar a nossa fé, Senhor. Possamos estar buscando em Ti a bonança que o Senhor nos traz, a tranquilidade que o Senhor nos traz quando corremos na direção certa. Tu ainda és o Deus que acalma tempestades. Então toma cada uma dessas vidas em tuas mãos. Pessoas que enfrentam tempestades porque estão num barco contigo, não pularam do barco. Que o Senhor possa fazê-los chegar do outro lado. Que o Senhor possa assombrá-los com o seu poder. Que o Senhor possa glorificar o seu nome, Pai, nas nossas vidas. No nome de Jesus. Meu amado, que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não seja atingido. Que nenhum mal, sucedo, nem praga alguma chegue à tua tenda. Porque eu tenho certeza que as portas do inferno irão prevalecer contra a igreja do Senhor.